Sem dúvidas, é uma volta, porém provisória. Hello, Hirotachi! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia e spoilers no capítulo de número 325, que você já sabe, como de praxe. Se você quiser um contexto completo, espere o lançamento do capítulo. Aqui eu te dou a visão, o resumo geral do capítulo através do sumário que foi disponibilizado, onde a gente tenta criar especulações e um contexto em volta de tudo que nos foi informado através dos leaks e spoilers. Então, conto com o seu like, com o seu compartilhamento e com o seu comentário positivo sobre o que você achou do 325. Relembrando, família, se vocês gostarem do meu trampo, do meu trabalho, do meu job aqui no YouTube, em volta de Boku no Hero, siga para que a gente monte a facção dos heróis contra All For All e possamos salvar Shigaraki Tomura, derrotar Dabin e salvar nossa querida Toga-chan. Conto com vocês nessa? Espero que vocês me ajudem nessa empreitada. Então segue aí para que a gente fique unido pelo laço do One For All. Mas agora, indo ao foco, então, Haru, o que você achou? Dando uma visão geral aqui antes de falar sobre o sumário. Muito emocionante, bonito, eu acredito que o paralelo ao primeiro capítulo foi genial. Aquele herói que estava presenciando, digamos que o mundo em paz ao lado do Midoriya, desejando boa sorte, voltar nesse momento em que o Midoriya precisa de ajuda, e ele ser a pessoa que vai estender a mão falando que o Midoriya está dando tudo o seu possível, então não há problema em ele descansar um pouco, sendo que nem é definitivo o tempo que ele vai ficar na UA. Foi muito bacana, assim a gente já vê a resposta, o Midoriya vai descansar, mas já vai ser feito planos contra medida, que provavelmente é o tempo dos heróis internacionais chegar para servir de apoio para o Midoriya daí sair da UA realmente até essa confusão, né, ser completa, terminar, enfim. Mas acontece que foi legal, eu acredito que o paralelo foi ótimo, o Horikoshi é alguém que sabe, digamos, reinventar algo através do que ele já mostrou na obra. Eu diria que depois disso a cena do Kota-kun foi muito bonita, onde ele diz Kitayo, Nakanai de Daijobu, né, porque ele estava ali, foi uma cena muito da hora. E o apelido do Midoriya, né, finalmente ser mostrado após 300 capítulos, que é o Nakimushi Nahiro, que praticamente fica como Mr. Crybaby, que é o senhor herói bebê chorão que a mulher gigante deu para ele. Eu acredito que foi muito legal, eu acho que já estava na hora realmente desse apelido acontecer, e eu vou ser honesto com vocês, teria sido legal se esse virasse Deku Nakimushi Nahiro. Eu acho que ele poderia arrumar a alcunha e fazer com que fosse esse o nome dele. Deku, aquele herói que pode fazer tudo chorando. O herói chorão que tudo pode. Alguma filosofia assim, digamos que ficaria muito legal o nome dele ser assim, porque ele é alguém muito emotivo, emocionado, ele sempre demonstra suas emoções chorando em algumas circunstâncias, então eu gostaria que realmente fosse atualizado o nome do Midoriya para Deku Nakimushi Nahiro. Aquele que tudo pode, chorando. Seria legal, digamos, uma tradução em volta assim. Eu, pelo menos, gostaria. Quero saber se vocês também concordariam. Mas, para todo caso, acredito que, tendo já dado uma conversa básica sobre o que eu achei mais relevante, vamos logo pro sumário, para daí a gente ter algumas conclusões em volta desse capítulo de visão geral. Então, bora falar sobre Boku no Hero Academia e o seu capítulo mais recente, através de spoilers, aonde deveria ficar mais conhecido como a volta provisória para a UA de Deku. Começando a leitura do sumário do capítulo de número 325, eu peço a paciência e compreensão de vocês por conta de que está em inglês neste momento. Então, vamos lá. O capítulo abre com o painel do Kota Sneakers, que seria, eu acredito que com os sapatos do Kota, ou digamos que inicia com os pés do Kota, né, ele em direção ao Midoriya provavelmente, porque aqui você vê completando a frase, ó, Mineta também tenta correr ao lado de Midoriya, mas Irida o para. Então provavelmente o capítulo começa, né, com painéis dos pés do Kota indo em direção ao Midoriya. E acontece que nisso o Mineta também queria ir, mas o Irida para, dizendo que dessa vez não é o turno deles. É interessante, por conta de que dessa vez é o turno de quem foi salvo pelo nosso querido Deku, então é muito interessante isso. Kota chama Deku de Midoriya-ni-chan e desculpa por ter sido paralisado pelo medo. Ele também diz que ele se sente inspirado quando ele viu a mulher gigante falando sobre como a Midoriya protegeu ela. Interessante essa fala, hein? A mulher gigante chora, dizendo que muitas pessoas recusaram ela por conta da sua quirk. Ela diz que ela foi muito sortuda de ter sido encontrada por Deku e agradece ele, chamando ele de Mr. Crybaby Hero. Muito legal, né? Vamos lá. Então, abraçam Midoriya e um O-chan do primeiro capítulo, o velho do primeiro capítulo, né, que foi apresentado em Boku no Hero Academia, ele inicia a defesa a Deku, dizendo aos outros civis que eles estão muito histéricos e que, obviamente, o Midoriya não quer ficar lá para descansar definitivamente, para sempre. Ele vai continuar lutando
junto ao lado dos outros heróis. Agora ele só precisa de um descanso. Foi legal, ótima defesa, ótimo ponto de vista, ótimo paralelo, Horikoshi Sensei. Continuando a leitura do sumário aqui, agora em português, que eu achei aqui, digamos, um site, de certa maneira, uma scan, que traduz também. Vamos lá. O senhor diz que por serem os espectadores, a população se acostumou a ver All Might lutando e esqueceu que existia um coração por trás daquele herói. Ele diz que depois da guerra, muitos heróis existiram, então os que ainda restavam devem ter uma determinação inabalável. Ele termina o discurso perguntando até quando vamos nos contentar em sermos apenas espectadores. Isso aqui é muito legal, né, gente? Por conta de que é o olhar que mostra que ainda tem luz na sociedade, que mostra também que vale a pena continuar sendo herói, por conta de que há vozes. Então eu acho que também é um tapa na cara dos heróis que desistiram. Porque por mais podre que seja a sociedade, os heróis que desistiram não tinham uma determinação que iria segurar eles, como a gente presencia com o Hawks, End of Her, o Jean Benista, próprio Deku, entre outros, como a Number 13 também, o Aizawa. E eu acho que isso aqui é legal, galera, por conta de que a gente vê, né, que o All Might lutando, ele iniciou a Era de Paz, mas como ele fez a Era de Paz nascer, ele também fez a Era do Conforto nascer, onde era visto que os heróis tudo podiam e que eles eram como deuses, que sempre iriam ajudar e que nunca precisariam de uma ajuda, de uma prece, por exemplo. Então, é interessante essa questão aqui, eu gostei bastante. Vamos lá, continuar aqui. O civil que mais se opôs ao Midori e sempre o criticou, diz que ficou confuso, pois Deku está sendo chamado de capanga do All for All e a maior arma dos heróis. Ele pergunta ao Midoriya se depois do descanso na UA ele vai fazer tudo voltar ao normal. Deku responde que todos irão lutar por isso. Ectoplasma vai ao encontro de Endeavor, Hawks e Shoto, que estão do lado de fora da UA. Ele pergunta se ouviram o discurso de Uravirity e diz para eles entrarem, porque vão querer ver o que está acontecendo agora. Endeavor se culpa, dizendo que só fez o Deku vagar por aí sem nenhum progresso. Hawks corrige e diz que o progresso está bem na frente deles. Ele fala que o One for All é um poder formado pela conexão entre as pessoas. Graças a ele, All Might se conectou com Midoriya, que se conectou com a classe A, e Uraraka conectou os civis ao Midoriya. Isso é muito bacana, né, gente? Eu acho que isso é algo que a gente já conversou um pouco, a importância da Uravirity, digamos que finalmente foi o grande momento feminino em Boku no Hero Academia de alguma personagem. Eu acredito que é interessante por conta de que ela que fez esse elo mostra que eles serão os grandes heróis, como foi apresentado no capítulo anterior, por conta de que a gente vê que realmente o Deku pode tentar superar o Oromaito, mas ele irá superar ao lado de todos, como o Bakugou disse. Então, digamos que todos serão meio que o próximo símbolo da paz. A Uravirity fez a sociedade se conectar e confiar no Midoriya. Algo que o Midoriya não conseguiu, de certa maneira, se formos ser honesto. Ele precisou de uma voz, e essa voz foi alguém que quer salvar os heróis quando eles mais precisarem. Então é interessante isso, tem que ser exaltado. E eu diria que o mais interessante também, né, aqui na fala no começo, né, do Endeavor, que ele se culpa pelo Deku. Só que acontece que se a gente for ver, como eu falei em vídeos anteriores, acontece que o Midoriya, né, ele realmente conheceu o mundo do heroísmo. Algo que ele só iria conhecer se ele realmente vagasse, senão ele ficaria na UA e nunca saberia realmente a gravidade da situação, nunca saberia como funcionou o antigo sistema que foi praticamente desabado, do que culminou nessa desgraça toda em que os heróis não têm mais esperança e a sociedade também não coloca essa esperança, não deposita nos heróis. Então é interessante, galera, não tem como, tem que ser exaltado, tem que ser abordado. Eu acredito que o Endeavor se culpa, mas também foi graças a ele ter feito o Midoriya e, de certa maneira, que o Midoriya também conseguiu ter essas conquistas, né? Uma mentalidade muito mais amadurecida que agora vai ajudar no futuro na reconstrução dessa sociedade. Mas, continuando aqui, né? Vemos uma página dupla dos civis entregando guarda-chuvas para todos os alunos. Hawks está falando que se a partir de agora cada pessoa começar a pensar no todo, com certeza surgirá uma sociedade em que os heróis terão todo o tempo livre que quiser. Shoto relembra Endeavor que eles precisam parar o Toya juntos. Endeavor concorda. Nezu fala com Aizawa por telefone. O diretor diz que sua turma foi capaz de fazer o que ele próprio não conseguiu. E é interessante, né, essa fala aqui, o que ele próprio não conseguiu. E eu gosto de acreditar que isso é referente ao Midoriya, por conta de que o Aizawa, ele sempre teve uma
maneira severa com seus alunos, uma maneira rigorosa, em específico o Midoriya. Podemos dizer que o Midoriya tinha uma relação com aquele amigo do Aizawa que foi morto, né, como foi presenciado na 5ª temporada, agora pra quem só tá acompanhando o anime, mas ainda vê alguns spoilers do mangá aqui no canal. E é interessante isso por conta de que o Midoriya tem muito coração de herói que não se preocupa consigo mesmo. Ele prioriza a proteção dos outros acima da sua. Isso era algo que o Aizawa ficava um pouco preocupado, porque ele sabe que o Midoriya não controlava o seu corpo, ele se quebrava, ele se machucava. Então ele mostrava os limites às vezes que o Midoriya tinha que ter. Que o Midoriya também tinha que ter a sua própria segurança, porque senão ele não vai conseguir proteger quem lhe é importante. Então acontece que o Midoriya estava ficando sobrecarregado novamente como no início. Ele só estava visando trabalho, e acontece que talvez o Aizawa não concordaria com isso. Então a turma dele teve que fazer algo que ele não conseguiu colocar na cabeça do Midoriya. E eu acho que isso foi legal, por conta que o Midoriya vai precisar da ajuda de muitos. Então eu acho que essa fala do Nezu foi muito bem encaixada para o momento atual. Mas aqui, vamos continuar. A Aizawa pede para dizer por Ida que ele mandou muito bem. Nezu pergunta da perna da Aizawa, o qual responde que ainda não se acostumou tanto quanto a Mirko. Vemos um quadro da sua perna metálica. É interessante isso, galera, por conta de que o Aizawa tá há mais de um mês, agora está explicado, diferente dos demais, porque ele ficou, por conta de que ele foi colocado numa perna mecânica, metálica, ele tem que se acostumar, ele tem que fazer com que essa perna seja uma própria perna natural dele de carne, onde ele consiga ter a mesma velocidade, a mesma agilidade, flexibilidade. Então acontece que é interessante esse tempo de reabilitação, e o Aizawa ser o único quem ele está lá, agora está mais explicado, né? Realmente, eu acredito que mesmo que a Eri cresça, vai ter um limite para onde ela pode realmente retroceder o tempo curando a pessoa. E eu gostaria de acreditar que o Aizawa realmente perdeu em definitivo aquela perna e não vai tê-la mais novamente. Pelo menos é o que eu acredito. Mas vamos continuar aqui. Kurogiri está sendo mantido no hospital central. Os médicos estão tentando fazê-lo falar, mas segundo o Aizawa, ainda não houve nenhum progresso. Nezu diz que mesmo que haja, ou melhor dizendo, mesmo que seja pequena, ainda há uma faísca de esperança. Aizawa diz que a busca pela Touga continua e eles descobriram o tempo máximo de transformação. Como contramedida, fazem todos os refugiados passarem por um período de isolamento antes de entrar na UA. É tipo a nossa situação atual. Se a gente for viajar para outro país, a gente tem que ficar no isolamento. Então eu gostei de fazer essa comparação aqui. Mas vamos lá. Para garantir que ela não vai mais se infiltrar, a Aizawa diz que a UA é a fortaleza deles e agora é a hora da vingança. O último quadro mostra All Might andando na direção contrária da UA Barrack com uma expressão abatida. Fim do capítulo, criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, ótimo capítulo que a gente tinha que abordar junto. Eu acredito que eu tô muito curioso agora em volta do All Might, por conta de que ele vai ser a grande expectativa para o próximo capítulo. Mas só dando uma visão geral aqui, uma conclusão rápida. Acho que tudo foi muito bem acreditado, muito bem feito. A volta ali do Aizawa, o seu estado atual. Digamos que tudo isso ser um pouco relacionado ao Midoriya. Eu acredito que o Ida realmente fez a sua posição de representante, né? Liderando todo o plano, sabendo a adversidade que era enfrentar o usuário do One for All. Eles iriam ter que ir mais pra emoção do que pra razão pra tentar fazer com que o Midoriya fosse controlado. Isso tem que ser abordado. E eu diria que a parte mais difícil realmente também em questão com esse civis foi algo que a Uravirity conseguiu conduzir muito bem de certa maneira. Então, muitos vão falar que não gostaram da forma como foi dirigido, muitos vão falar que gostaram. Eu diria que para a ideologia da nossa querida Uravirity, né, que é o seu heroísmo, a sua determinação, ela agiu muito bem e eu gostei por conta de que estava na hora de ter um empoderamento, um impacto feminino em Boku no Hero Academia. Então, por mais que talvez não tenha sido tudo isso, eu vou ainda puxar sardinha, eu ainda vou ficar com os olhos brilhando, vou gostar, porque foi um impacto finalmente feminino, era algo que eu sentia falta e que tinha que ter em Boku no Hero Academia. Então, eu diria que com isso, Uraraka arrasou, com isso Midoriya voltou para a UA, e agora é um período temporário até ele ter as suas forças restabelecidas, os heróis internacionais chegarem e eles atacarem. Mas com a ausência do All Might, o que pode acontecer? Então, será que a tão aguardada morte vai acontecer? Criação de expectativa para o próximo capítulo, onde aquela pergunta que não quer calar é feita. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, eu diria que veremos o Final Stage de All Might. Por conta de que, vocês sabem, eu acredito que por mais que tenha padrões shonen clichês em Boku no Hero, a morte do mentor vai acontecer. Tem pontos que eu digo que não vai acontecer, tem pontos que eu digo que vai acontecer.
Porém, eu espero que pro próximo capítulo mostre muito do All Might com a conversa que ele teve com o Stain, por conta de que se ele não voltar pra UA, algo vai acontecer em volta dele. E se culminar na morte dele, a gente sabe que isso vai pesar no Midoriya. Então essa é a questão. Eu não sei se o All Might vai morrer, mas talvez ser sequestrado é um outro ponto curioso. Eu não sei o que ele vai pensar, talvez que ele falhou como mentor, ele falhou na era em que ele deveria ter derrotado o All-From definitivamente. Então tem muita questão. Eu acredito que no próximo capítulo a estrela vai ser o All Might. Talvez vejamos um pouco do Nezu, do Endeavor. Talvez uns painéis na comédiazinha de Midoriya tomando banho com Kaminari. Talvez Bakugou perguntando pro Midoriya depois sobre o All Might e o Midoriya tentando ir atrás dele. Então eu acredito que isso pode acontecer no geral e talvez os heróis internacionais, mas o centro ser o All Might e o que ele está pensando para o futuro. Eu acho que isso pode acontecer. Talvez até mesmo o All Might pode ficar numa situação de perigo em que um herói internacional já chega o salvando e que seria um discípulo, um grande fã do All Might. Isso pode acontecer também no próximo capítulo. Então, a gente vai ter que esperar. O próximo capítulo a gente sabe que vai ser o All Might e eu tô criando expectativa. Então, é isso que a gente pode falar hoje. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Tendo novas informações, a gente volta aqui pra conversar. Então, a gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata na